Muito bem, galera. Começando aqui a segunda parte da nossa lista 4, da parte de derivadas parciais, né? Então vamos lá. Fazer a questão 6, certo? Ela diz basicamente o seguinte: você tem uma função da reta na reta, função derivável, tal que φ' de 1 é 4, né? Seja g de x igual a φ de x sobre y. Aqui é só corrigir um erro de digitação. Eu acabei digitando o enunciado da questão 7 na questão 6, certo? Só para a gente guardar isso aí. Mas o que eu quero nesse problema, na verdade, é calcular a derivada parcial de g em relação a x em 1, derivada parcial de g em relação a x e a y no ponto 1, 1. Certo? É isso que eu quero. Então vamos lá, o que a gente vai ter que usar como ferramenta aqui? Uma coisa que a gente já vem utilizando, acho que desde o problema 3, né? Que é o teorema da função implícita em R. Tem que usar o teorema da função implícita em R. Né? Tem que usar essa situação aqui. Né? Então quando você tem, por exemplo, se você tem... Então se g de xy é φ de x sobre y, né? Aí a gente vai supor que essa φ ela depende especificamente de uma variável t, né? Vamos dizer assim, certo? Onde esse t nesse caso é o x sobre y, tá? Então vamos lá. Né? Então, quem é que vai ser quem é que vai ser dg dx? dg dx no ponto xy qualquer vai ser a derivada de fora aplicada na de dentro. Então você tem a derivada de φ, né? φ' aplicada em x sobre y, vezes a derivada de dentro em relação a x, ou seja, a derivada em relação a x dessa expressão x sobre y, né? Que na verdade é o dt dx, né? Seria o dt dx nesse caso. Então, quem é que vai ser o dg dx? No ponto xy qualquer, vai ser φ', desculpa, φ' de x sobre y vezes derivada de x sobre y em relação a x, 1 sobre y, né? Como ele quer isso no ponto 1, 1, vamos ter que dg dx no ponto 1, 1 vai ser φ' de 1 sobre 1, porque x é 1 e o y é 1, vezes 1 sobre 1, né? Porque o y de novo é 1. Então, dg dx no ponto 1, 1 vai ser φ' de 1, que a gente já viu que vale 4 lá pelo enunciado, né? Beleza? Da mesma forma, a gente faz para dg dy. Da mesma forma, ou de modo análogo, como vocês quiserem comentar aí. Então, dg dy no ponto xy qualquer vai ser quem? Vai ser a derivada de φ. Não tá ficando bacana não, viu? Peraí. Φ' de x sobre y vezes a derivada do x sobre y agora em relação a y. Então você tem dy de x sobre y, né? Certo? E aqui a gente vai ter o quê? Quem vai ser o dg dy?
num ponto XY qualquer. Isso aqui vai ser filinha de x sobre y vezes a derivada de x sobre y em relação a y é menos x sobre y2. X é constante, fica constante. Derivada de 1 sobre y é menos 1 sobre y2. Então isso aqui vai ficar menos 1 sobre... Aliás, menos x sobre y2. Certo? Portanto, quem é que vai ser dg dy, desculpa, no ponto 1, 1, vai ser filinha de 1 sobre 1 vezes menos 1 sobre 1 ao quadrado, né? Ou seja, dg dy no ponto 1 é filinha, né? Filinha de 1 vezes 1, né? Filinha de 1 vezes menos 1, que dá justamente menos 4, né? Concluímos dessa forma, né? Que dg dx no ponto 1 é 4 e dg dy no ponto 1, 1 é igual a menos 4. Beleza? Tranquilo, né? Então a gente tem que usar a regra da cadeia térmica da função implícita para funções reais aqui, certo? Na 7, aí sim, a gente quer de fato que aconteça aqui. Você pode vamos até aproveitar para poupar um tempinho, né? Então, do problema 6, como a função é a mesma, né? Então, do problema C, do problema anterior, o que a gente sabe? Nós sabemos que dg dx no ponto xy qualquer é igual a filinha de x sobre y vezes 1 sobre y, né? E dg dy no ponto xy qualquer é igual a... Tá com menos logo aqui na frente, né? Menos filinha de x sobre y, x sobre y2, certo? Então vamos lá. Então se a gente pegar aqui dessa forma, o que nós vamos ter? Quem é que vai ser x dg dx? Em xy vai ser x vezes filinha de x sobre y vezes 1 sobre y, né? Ou seja, isso aqui vai ser... esse x não entra dentro dessa função, ele vem para esse fator aqui do lado, então isso aqui vai ser filinha de x sobre y, x sobre y. Da mesma forma, nós vamos ter que y dg dy no ponto xy qualquer é igual a y que multiplica menos filinha de x sobre y, x sobre y2, aqui vezes, né? Então esse y cancela com esse y2, isso aqui vai ser menos filinha
que x sobre y, x sobre y, né? Quando você somar essas duas coisas, por fim, nós vamos ter, né, aqui x dg dx no ponto xy qualquer, mais y dg dy no ponto xy qualquer. Isso aqui é igual a filinha de x sobre y vezes x sobre y menos filinha, né? Filinha de x sobre y vezes x sobre y. Não é uma coisa menos ela mesma. Isso aqui de fato dá zero, como queríamos demonstrar, né? Então, de novo, você tem que estar bem atento às regras de derivação. Você tem que lembrar, fazer exatamente o que é que ele quer nesse tipo de problema, né? Então, se você primeiro não tivesse derivado corretamente lá no problema anterior, e se você não tivesse feito essas passagens de forma correta, fatalmente a soma não ia dar zero, né? Eu poderia muito bem aqui ter dito o seguinte: olha, quando eu somar essa coisa com essa, isso aqui é igual a isso, então o resultado vai dar zero. Mas eu preferi abrir a conta para que vocês possam ver com mais clareza. Aqui faltou uma linha, né? Só para deixar explícito. Beleza? Tranquilo, galera. Então, vamos em frente. Essa lista está aparentemente bem tranquila, né? Nesse sentido, ó. Então, você tem uma função na 8 aqui, você tem uma função z, que se escreve dessa forma. Ele quer que a gente também verifique que uma equação se dá daquela forma. A função atende àquela equação com derivadas parciais ali, né? A gente chama isso de um EDP. Tanto que na próxima lista, a lista que nós vamos fazer da próxima aula, né? É justamente a lista de, se me falha a memória, de derivado direcional. Né? Acho que tem muito. Não, derivadas parciais de ordem superior. Tem muitas equações desse tipo, né? Tá digitada já vai seguir em frente junto com esse vídeo, beleza? Lista 3, ó. E a lista 4 já é máximos e mínimos, derivada direcional, vetor gradiente, essas coisas, certo? Então vamos lá. Seguindo adiante aqui, vou pegar essa função z de x, z igual a x seno de x sobre y. Então, quem vai ser dz de x? Primeiro, essa função z é diferenciável, né? Produto de funções diferenciáveis, ela é diferenciável, né? Então vamos lá, né? Primeiro comentar isso, né? A gente não tem comentado, mas vale a pena sempre frisar que é um fator importante, apesar da gente não frisar, que ela é diferenciável porque ela é o produto de funções diferenciáveis, e isso é um fator que tem que ser levado em consideração. Então, quem é que vai ser? Vejamos as derivadas parciais, né? Ver quem vão ser as derivadas parciais. As derivadas parciais existem tranquilamente aqui, né? Opa, parcias não, é parciais. Então aqui a gente vai ter dz dx no ponto xy qualquer. Isso aqui vai ser. É um produto, então a gente tem que olhar aqui, né? Derivada da primeira vez a segunda. Então, seno de x sobre y mais a primeira vez a derivada da segunda. A gente tem que olhar que a derivada da segunda aqui é uma composta, né? A gente tem que usar a regra da cadeia aqui. A derivada de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro em relação a x, né? Então isso aqui vai ser... vou fazer mais devagarzinho aqui, pode ser que alguém não esteja percebendo a sutileza aqui, né? Isso aqui é a derivada em relação a x de x, né? Vezes o seno
de x sobre y mais x vezes a derivada em relação a x de quem? O seno de x sobre y, né? A gente tem que ver isso aqui. Então, quem é que é o dz de x nesse caso? Só um minuto. Então, quem é que vai ser essa derivada? Vai ser derivada de x em relação a x é 1. Seno de x sobre y. X vezes a derivada em relação a x disso aqui. A derivada de fora vai ser quem? Cosseno de x sobre y vezes a derivada de dentro em relação a x. 1 sobre y, né? Poderia até ter colocado algumas outras derivadas aqui, né? Repetido esse processo aqui. Certo? Então vamos lá. Quem é que vai ser dz de y nesse caso? Vou chamar isso aqui de 1. Vamos ver quem é que vai ser a equação 2 aqui, né? Vamos lá. Equação 2. dz de y em xy. Isso aqui vai ser quem? Essa derivada primeira em relação a y, então eu vou ter d dy de x, repete a segunda, seno de x sobre y, mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a y, né? Seno de x sobre y. Vou colocar isso direito. Pronto, né? Então vamos lá. Então nós vamos ter que a derivada de z em relação a y no ponto xy qualquer vai ser a derivada em relação a y de x é zero. Então esse termo some, né? Isso aqui dá zero mais x vezes derivada em relação a y do seno. A derivada de fora, a derivada do seno continua sendo cosseno, esse fator se repete. X sobre y. Agora a gente vem aqui porque esse fator, a derivada de dentro vai ser um pouco diferente, né? Porque você derivar em relação a y, então x é constante, então vai ser x vezes a derivada de 1 sobre y, que é menos x sobre y2, né? X que multiplica menos 1 sobre y2, que dá menos x sobre y2, ok? Então a gente ganha aqui, vamos só ajeitar aqui a casa, né? dz de x primeiro, dz de x é igual a seno de x sobre y mais x sobre y cosseno de x sobre y, por exemplo, né? E aqui embaixo, quem é que vai ser dz de y? Vai ser também o seno de x sobre y. Agora aqui, ó, menos x quadrado y quadrado cosseno de x sobre y. No enunciado, o que a gente tem? Eu quero x dz de x mais y dz de y. Portanto, a expressão vai valer, né? A expressão valerá. Então, quem é que vai ser isso? Ó? Vamos ver aqui, x dz de x
mais y, que está no xy qualquer, mais y dz dy vai ser igual. Vou fazer direto ao contrário do problema anterior. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui nós vamos ter x dz dx. Então vamos ter ó, x que multiplica seno x sobre y mais x sobre y cosseno de x sobre y mais y dz dy. Quem é que é dz dy? Seno de x sobre y menos x quadrado y quadrado cosseno de xy, né? Fecha parênteses aqui, ó. Então o que é que nós vamos fazer? Isso implica que x dz dx mais y dz dy vai ser igual. Vamos lá, aqui eu vou ter x seno de x, y seno de y, né? Aliás, x seno de x sobre y seno de x sobre y, certo? Vamos ver o que vai dar aqui. Galera, só uma correçãozinha aqui, ó. Acabei de perceber que esse fator é zero. Então aqui nessa derivada não tem esse termo, certo? Esse termo aqui tá aqui de gaiato. Só é esse termo. Puxar ele mais pra cá, né? Esse termo, puxar ele mais. A minha mãe sempre disse que o preguiçoso trabalha dobrado. Então, menos x quadrado sobre y quadrado cosseno de x sobre y. Pronto, aí aqui eu apago esse termo também. Apago esse termo e puxo esse outro para cá. Puxa até esse parêntese também, né? Então vai ser menos x quadrado sobre y quadrado cosseno de x sobre y. Esse aqui vai ser, ó, x seno de x sobre y mais, né? Quando eu colocar o x vezes x vai dar x quadrado. Então aqui eu tenho x quadrado sobre y, vou colocar em evidência. E aqui o que eu tenho? Eu tenho cosseno de x sobre y. E aqui eu tenho menos cosseno de x sobre y. Cosseno de x sobre y menos cosseno de x sobre y, esse termo some e sobra apenas x seno de x sobre y, que é justamente o z, né? Logo, x dz dx no xy qualquer mais y dz dy no xy qualquer é justamente z de xy, como queríamos demonstrar. Muito bem, vamos aqui para o problema 9. Tem só um outro errinho de digitação. Você tem de novo uma função da reta na reta derivável de uma variável. Você tem f de xy como sendo x2 mais y2. Tudo isso vezes a φ aplicada em x sobre y, né? Então eu quero mostrar aqui x df dx mais y df dx, y df dy. Aqui tem zf, mas não é zf, é
2f, certo? Então, por gentileza, corrijam 2f para ficar mais. Aqui, obviamente, quando eu coloco 2f, eu quero salientar que é f de xy para todo xy dentro do domínio da f, né? Então, aqui dentro desse domínio, como a f também se define dessa forma, obviamente ela não está definida para pontos em que o y seja 0. Isso tem que ficar claro aqui, até porque a gente tem essa condição de um dos fatores da lei de formação da f ser φ de x sobre y. Muito bem, então vamos lá. F diferenciável, né? Vamos citar esse aqui para valores de y diferentes de zeros. Para y diferente de zero, nós temos sempre isso, né? Que é df de x nesse caso. df de x vai ser um ponto xy qualquer, um produto. Então nós temos aqui de novo a regra do produto, teorema da função implícita em R também, né? De novo a gente vai precisar usar o teorema da função implícita em R. Então tem um produto, a derivada da primeira vezes a segunda em relação a x, então d de x, x2 mais y2 vezes a segunda, φ de x sobre y, mais a primeira, x2 mais y2, agora d de x aqui, da φ de x sobre y, né? Então, vamos lá, sair dessas contas agora. Então, quem é que vai ser df de x? df de x no ponto xy qualquer vai ser a derivada em relação a x de x2 mais y2 é 2x, então 2x φ de x sobre y, mais x2 mais y2 que multiplica d de x de φ de x sobre y. Então vou derivar φ, derivada de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro em relação a x. Então vai ser φ' aplicada em x sobre y, vezes a derivada de x sobre y em relação a x, que é 1 sobre y. Né? Muito bem. Se a gente for arrumar a casa, a gente não precisa arrumar a casa para deixar isso dessa forma. Não tem muita necessidade, né? Então, vou chamar isso aqui de 1. Vou fazer agora para df de y. Vai ser df de y. df de y no ponto xy vai ser derivada do produto, da mesma forma que nós fizemos para o primeiro item, para a equação 1. Então, a derivada em relação a y de x2 mais y2 vezes φ aplicada em x sobre y, mais a primeira, que é x2 mais y2, aplicada na derivada em relação a y da função φ de x sobre y. Certo? Então, quem é que vai ser df de y? Portanto, df de y no ponto xy qualquer vai ser d de y de x2 mais y2 é 2y, vezes a φ aplicada em x sobre y, mais x2 mais y2, agora d de y de φ aplicada em x sobre y,
De novo, regra da cadeia, derivada de fora aplicada na de dentro. Filinha aplicada em x sobre y, vezes a derivada de x sobre y agora em relação a y. Nesse caso a gente tem que ver que o x é constante em relação a y e que a derivada de 1 sobre y é menos 1 sobre y2, de tal forma que a derivada de x sobre y vai ser menos x sobre y2. Se a gente arrumar a casa, df dy no ponto xy é 2y que multiplica φ de x sobre y mais não, menos, né? Que tem esse cara aqui de fora, menos x quadrado mais y quadrado filinha de x sobre y, x sobre y2, né? Muito bem. Agora vamos fazer o que se pede. Eu quero provar que essa soma é 2f, né? Vamos lá. Agora façamos x df dx mais y df dy, né? Então vai ser quem? Então, x df dx mais y df dy vai ser igual. Então lá em cima a gente vai ter, ó, 2x. Então vou ter 2x, vou ter x que multiplica x que multiplica 2x φ de x sobre y mais x quadrado mais y quadrado filinha de x sobre y vezes 1 sobre y mais, isso aqui na outra linha, mais y que multiplica 2y φ de x sobre y, mais não, aqui é menos x quadrado mais y quadrado filinha de x sobre y vezes x sobre y quadrado, né? Então vamos lá. Vamos ajustar essa soma, pegar as primeiras parcelas com primeiras parcelas, segundas parcelas com segundas parcelas. O que a gente vai ter? Então isso aqui vai ser igual, fazendo outra linha. Isso aqui vai ser igual. Então vamos lá, vou botar o 2 em evidência, os dois casos. Aqui eu vou ter 2x quadrado, 2x quadrado φ de x sobre y, mais x quadrado mais y quadrado filinha de x sobre y que multiplica x sobre y. Agora vamos olhar para essa segunda parcela aqui. Isso aqui vai ser quem? 2y quadrado φ de x sobre y menos, ó, x quadrado mais y quadrado filinha
aplicada em x sobre y, vezes o y aqui da frente, vezes o x sobre y2, cancela o y aqui em cima com o y lá embaixo. Eu estou supondo o y diferente de zero. Lembrem lá de cima que eu estou supondo sempre o y diferente de zero. Se o y for igual a zero, isso aqui nem faz sentido, mas eu estou supondo o y diferente de zero, então eu posso fazer esse cancelamento. De tal forma que vai sobrar x sobre y aqui, certo? Então se eu pegar, quando eu pegar essa parcela e somar com essa parcela, o resultado vai dar zero. Quando eu pegar essa parcela e somar com essa parcela, né? Pego essa parcela, somo com essa parcela, e o que a gente vai ter? Nós vamos ter 2 que multiplica x2 mais y2 φ de x sobre y, que multiplica, né? Que multiplica x2 mais y2 filinha de x sobre y x sobre y menos x2 mais y2 filinha aplicado em x sobre y, x sobre y. Isso aqui dá zero. E o que sobra é simplesmente x2 mais y2 φ de x sobre y, que é justamente 2f de xy para todo xy com y diferente de zero, né? Como queríamos demonstrar. Ok? Então, um problema simples, o que a gente precisa ter, como nos outros problemas, é um pouco de atenção com relação aos arranjos e ao algebrismo que está intrínseco ao problema. Vamos para o próximo. Esse é um problema bem interessante porque a gente precisa conhecer algumas noções específicas, de novo, de funções reais, né? Então aqui, se você tem f de xy definido dessa forma, como sendo a integral de x2 a y2 da função e elevado a menos t quadrado dt, eu quero calcular df dx e df dy. Qual é a ferramenta fundamental que a gente vai utilizar aqui, né? Uma coisa chamada teorema fundamental do cálculo. Não sei se vocês lembram do teorema fundamental do cálculo lá na reta, né? Teorema fundamental do cálculo. Se você tiver uma função definida mais ou menos dessa forma, você vai ter uma situação, né? Se você tem f de x como sendo a integral de ax de f de t dt, né? F de ax é integral f de x igual a integral de ax de f de t dt, né? Você vai ter que a derivada da função f é diferenciável, onde esse a é um número real fixado, né? E essa f é uma função que está definida em toda a reta. Então a f é derivável, né, diferenciável, e vale isso, né? Então f'. Então no caso f' de b, no caso, né? De um modo geral, para todo x, você vai ter que f' de x é igual a derivada em relação a x da integral de ax de f de t dt. Isso aqui, por definição, vai ser justamente a função que está dentro da integral aplicada em x menos a, né? F de x menos f de a.
certo? No nosso caso aqui, como a variável da função é t, a gente presume que o x2 e o y2 sejam variáveis que não dependam especificamente do t, né? São variáveis independentes entre si, então eu posso pensar especificamente no conceito de derivada parcial. Quando eu derivar uma, a outra permanece constante, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, certo? Só para finalizar o teorema fundamental do cálculo, de um modo geral, né? Vai ter que f' de b, f' de b é justamente f de b, fzinho de b menos f de a. Supondo que a f está definida no b. Então, para o nosso problema, o que a gente tem? Quem vai ser df de x? No ponto xy qualquer, né? Então isso aqui vai ser a derivada em relação a x dessa função de duas variáveis, mas que é uma integral real. X² até y² de e elevado a menos t² dt, né? Se a gente realmente fosse integrar essa função ela teria problema, nós teríamos problemas com relação a integrar essa função em uma variável, né? Se a gente interessante se a gente derivar essa função de menos infinito a mais infinito, isso aqui vai dar raiz de π, certo? Que é uma coisa que a gente vai poder fazer daqui a pouco, quando for trabalhar com integração múltipla, fazer uma mudança de coordenadas, vamos para coordenadas polares, e aí você usa o teorema de Fubini, faz uma mudança de variável de tal forma que essa integral de menos infinito a mais infinito pode ser pensada como raiz de π, né? Você toma um limite quando um R explode, por exemplo, né? Então a derivada disso em relação a x vai ser quem? Vai ser a derivada de fora aplicada na de dentro, né? Ou seja, a derivada da integral, que a gente já sabe do teorema fundamental do cálculo, que é quem? Que é a função do integrando aplicada nos limitantes da integral. Então isso aqui vai ser e elevado a menos limitante superior, y² quadrado menos a função aplicada no limitante inferior, menos x² quadrado, vezes a derivada de dentro. Quem é a derivada de dentro é justamente o limitante inferior aqui, que é x². Então a derivada de x² em relação a x, 2x. Então quem é que vai ser df de x? Df de x no ponto xy qualquer vai ser 2x que multiplica e elevado a menos y4 menos e elevado a menos x4, certo? Se você pensar da mesma forma, né? Então, de modo análogo, nós conseguimos que a derivada é a mesma, né? Não tem o que fazer aqui, o que vai mudar de fato é só, e onde tem 2x vai ser 2y, né? Então, de modo análogo, você ganha aqui a derivada de f em relação a y no ponto xy qualquer vai ser a derivada em relação a y da integral de x2 até y2 que é elevado a menos t² dt. E aí pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser a derivada de fora, que é a derivada da integral, então vai ser e elevado a menos y² quadrado, e elevado a menos x² quadrado, vezes a derivada de dentro em relação a y, nesse caso, que é 2y. Então,
df dy no ponto xy. Então, quem vai ser df dy no ponto xy vai ser 2y que multiplica e elevado a menos y4 menos e elevado a menos x4, e a gente tem a derivada, né? Então a gente mostrou quem são as derivadas aqui. Ok? Então determinamos aí. No problema 11, a gente tem que determinar uma função f de tal sorte, né, que eu já sei que a minha f de xy, por hipótese, é alguém mais uma função que depende apenas de y. E eu tenho aqui o valor da minha função df dy. Então, se a gente olhar isso para funções reais de uma variável, nós vamos ver que a gente consegue integrar isso em relação a uma variável específica, né? Especialmente quando as funções forem contínuas, né? Então vamos lá. Por hipótese, f de xy, x ao cubo y quadrado, menos 6xy, mais alguém que depende apenas de y, né? Porque justamente se eu tomar a derivada disso em relação a x, o que vai acontecer com esse termo aqui? Vai ser zero a derivada, né? Como essa derivada parcial é contínua, como é que eu sei que ela é contínua? Eu sei que ela é contínua por causa da informação. Então, aqui não tem nenhum ponto de descontinuidade. A priori poderia existir algum ponto de descontinuidade se existissem números reais de tais forma que y ao quadrado mais 1 é igual a zero, mas isso é um absurdo, né? Porque y ao quadrado mais 1 é sempre positivo aqui. Nunca vai ser nem zero, né? Então a gente não tem pontos de descontinuidade a saber aqui. Então a função é contínua, muito bem contínua em relação a y. Se é contínua, é integrável a rima, então posso fazer integral. Então, como df dy é contínua, isso implica que df dy é integrável a rima. Muito bem. Se é integrável, logo, então a minha f de xy, quem vai ser a minha f de xy, né? Então f de xy, a gente pode pensar como uma primitiva em relação a y da função df dy, primitiva em relação a y, né? Mais alguém, mais uma certa psi, que depende apenas de x, né? De novo, porque se eu fizer a derivada disso em relação a y, né? Isso aqui vai dar zero. Então a gente pode pensar a minha f de xy dessa forma. Certo? Se você olhar lá para cima, a gente vai acabar concluindo depois que essa phi de x é identicamente nulo, é constante, né? No máximo ela é constante, né? Quando você olha para a lei de formação lá em cima da f, né? Ok? Então vamos lá. Então quem é que vai ser a f de xy, né? Vai ser a primitiva. Posso até colocar essa primitiva aqui dentro como constante também, sem problema, tá? Posso até tirar essa primitiva daqui por enquanto e colocar ela só como constante aqui. Então quem é que vai ser a f de xy?
Que aí vai ser tudo que for constante em relação a y, né? Então vão ser as constantes propriamente ditas e as funções e os termos que dependem apenas de x. Eles vão ser constantes em relação a y. Então essa vai ser a primitiva em relação a y dessa expressão. 2x3y menos 6x mais y sobre y2 mais 1. Né? Integral disso em relação a y. Primitiva, não é integral, a primitiva disso em relação a y. Então, a f de xy vai ser igual a essa integral. A integral de 2x3 em relação a y, 2x3 é constante. Então, vai dar y2 sobre 2. Então, 2x3, y2 sobre 2, depois a gente arruma a casa. Menos 6. Aí tem um x2 menos 6xy, né? Porque eu estou integrando em relação a y. Menos 6xy mais... Vou colocar aqui essa integral, que é uma integral bem simples, mas vocês darão uma olhada na lei. Então, integral de y sobre y2 mais 1 dy, né? Primitiva disso aqui. Eu vou acreditar que vocês fizeram um bom curso de cálculo de uma variável para vocês entenderem que para resolver isso aqui você precisa apenas de uma mudança de variável simples, né? Você chama u de y2 mais 1, então du vai ser y dy, e de tal forma que isso aqui vai dar o logaritmo natural de y2 mais 1, né? Mais uma constante que eu vou colocar lá no final tudo junto, certo? Mais uma coisa que é constante em relação a y. Tudo que for constante em relação a y ou é constante ou é uma coisa que depende só de x. Então eu posso juntar tudo apenas numa psi. Isso é uma psi que depende de x, né? É uma psi de x aí, certo? Então de tal forma que f de xy vai ser x3y2 menos 6xy mais ln de y² mais 1 mais alguém que dependa apenas de x, certo? Lembrando que uma função que é constante depende tanto apenas só de x como depende apenas só de y, né? Pode pensar dessa forma. Muito bem. O problema quer especificamente que a gente encontre a função φ que satisfaz essa condição. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Agora basta comparar as duas expressões de f de x, y, né? Que por sinal coincidem em muita coisa, se você prestar atenção. Então, por um lado, a gente vai ter f de xy igual a x3y2 menos 6xy mais uma φ de y. E por outro lado, a gente vai ter x3y2 menos 6xy mais ln de y2 mais 1 mais uma psi de x. Daqui a gente, o que nós concluímos? Portanto, nós temos que a φ de y é justamente a função que depende apenas de y, que é essa parcela, ln de y² mais 1, e a psi é identicamente nula, né?
Psi de x é igual a 0 para todo x real, né? E a gente tem a cara da nossa de quebra. Apesar de ter respondido o problema, a resposta é essa, né? Então achamos a φ, mas você ainda tem a cara da f de xy, né? Só para saber, só responder aqui, informação adicional, né? Quem é que é essa informação adicional? Certo? Aqui você poderia colocar uma constante tá dentro da psi, não faz problema ter colocado naquele, né? Você está pensando nisso aqui como sendo apenas uma constante. Não está psi de x identicamente não. Está psi de x igual a k, pronto. Para todo x real, k é um número real fixado, pronto. Aí sim, agora fechamos o caixão. Fixado não, constante, né? Pronto. A informação adicional é que que a nossa f de xy se escreve como sendo x3y2 menos 6xy mais o ln de y2 mais 1 mais k, onde esse k é um número real, ok? Então pronto. Achamos de fato quem é esse nosso k, certo? Muito bem. A 12, última questão dessa lista, é de fato uma aplicação, vamos dizer, é uma complementação do outro problema, né? A gente faz muito isso quando a gente está estudando equações diferenciais ordinárias. A gente vai resolver equações diferenciais de primeira ordem por um método chamado equações exatas, e aí a gente chega em situações desse tipo. A gente tem uma coisa que depende apenas de x, uma coisa que depende apenas de y, e você faz essas coisas aqui, né? De novo, isso só é possível porque as funções derivadas parciais são funções contínuas. Eu sei que elas são contínuas porque eu olho para o enunciado, né? Eu olho para a lei de formação delas e descubro que ela é contínua em todo o R2, né? Se eu não tivesse a lei de formação, ele teria que me dar essa informação ou alguma outra coisa que me deixasse concluir que essa função é contínua em todo o R2. Muito bem. Aqui, se você olhar essa função, vai indicar de fato dar a mesma lá de cima. A gente só vai chegar lá para um outro método, né? Então vamos lá. Observe que... Observe não, ao analisarmos as leis de formação, vemos que tanto a df dx como a df dy elas são contínuas em todo R2. Logo são integráveis. São integráveis com respeito a cada uma das são integráveis a rima, né? Com respeito a x e y respectivamente. A gente tem que fazer esse comentário, né? Não posso sair integrante sem saber primeiro se essas funções são de fato integráveis. Respectivamente. Certo? Muito bem. Então, por um lado, né? Observe que f de xy pode ser obtida como sendo
a integral, né, de df dx em relação a x. E por outro lado, df dy pode ser vista como a integral, aliás, df dy não, é f de xy. A integral de df dy em relação a y, né? Então vamos lá. Equação 1, né? F de xy igual a primitiva de df dx em relação a x. Então isso vai ser a primitiva de quem? 3x2y2 menos 6y. Tudo isso em relação a x, né? Isso aqui vai ser 3x3 sobre 3, y2 menos 6xy mais uma φ que depende apenas de y, né? Tudo que é constante em relação a x, né? Ou seja, f de xy vai ser quem? Vai ser x3y2 menos 6xy mais φ de y, né? Agora vamos ver uma equação 2 aqui. Por outro lado, nós vamos ter que f de xy é a integral de df dy em relação a y. Isso aqui vai ser quem? Lá por cima, isso é 2x3y 2x3y menos 6x. Aliás, isso aqui é a integral desse negócio, né? Então, isso é a integral de 2x3y menos 6x mais y sobre y2 mais 1. Tudo isso em relação a y, né? Então, esse aqui vai ser f de xy vai ser igual a integral em relação a y, né? Você vai ter 2x3y2 sobre 2 menos 6xy. A gente já viu que aqui dá logaritmo natural de y2 mais 1. Não perder tempo no que é. Mais uma psi que depende apenas de x, né? Ok? Então, quando a gente comparar, da mesma forma, vamos comparar as duas leis de formação, certo? Então, ao compararmos as duas leis de formação, de f de xy, por que eu comparo? Porque um lado tem que ser igual ao outro, discutível aqui, né? Então, quando você comparar, só complementar quem é que vai ser f de xy aqui. A gente ajeitar a casa, né? Vai ser x3y2 menos 6xy mais... Deixa eu diminuir aqui para caber, né? Só um minuto. Diminuir aqui o tamanho para caber tudo aqui dentro. Mais uma
psi que depende de x. Isso implica que f de xy é igual. Diminuir o zoom para caber. Um minutinho. Pronto. Ah não, diminuir não, tenho que aumentar. Não é diminuir, é aumentar. Isso. Aí vamos mais para cá agora. Então isso aqui vai ser x3y2 menos 6xy mais o logaritmo natural de y2 mais 1 mais a psi de x. Pronto. Beleza. Pronto. Então, quando eu comparar as duas leis de formação, o que é que eu vou ter? Vou ter que x3y2 menos 6xy mais φ de y é igual a x3y2 menos 6xy mais ln de y2 mais 1 mais psi de x. Né? Daqui nós concluímos. Daqui a gente conclui que a φ de y é igual ao ln de y2 mais 1 e a psi de x é constante, né? Onde esse k tem que obrigatoriamente ser um número real. Portanto, nós temos uma cara para f de xy. Quem é que é a f de xy? É x3y2 menos 6xy mais ln de y2 mais 1 mais uma constante, onde esse k é um número real. Aqui vale frisar um comentário. Ó. Você percebe que aqui você não tem uma solução única. Aqui o que é que você tem? Você tem uma família de soluções. Né? Então, para cada k, você tem uma família de f's. E o que é que vai fazer com que essa f seja única? F vai ser única se essa integral fosse definida, né? Então, o que faz essa integral ser definida é justamente o fato de existirem constantes aqui para essa integral, né? Um intervalo específico aí. Certo? Ok? Beleza, galera. Então, terminamos aqui a nossa lista 2. Vou salvar. Mando para vocês. E agora nós vamos para a lista 3. Onde o cálculo começa a engrossar um pouco mais, derivadas de ordem superior. Muitas aplicações legais, interessantes para vocês, função de onda, função do calor, né, função de Korteweg de Vries, então muitas funções interessantes aí que vão entrar no contexto aí, beleza? Valeu galera, até a próxima, até mais, um abração, tchau.